Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Os irmãos já estão meio tristes porque é domingo à noite, amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Amém? Ainda que amanhã seja segunda-feira, deixa eu te falar uma coisa, sabe? Daniel estava na cova dos leões, eles ficaram quietinhos. Então sabe de uma coisa, se você está pensando que você vai ter que matar leão amanhã, o leão vai ficar, quietinho, amém? Glória a Deus, pode se sentar, aleluia. Sabe, hoje pela manhã o pastor Felipe, eu até pensei que ele tinha hackeado aquilo que eu ia ministrar hoje à noite, eu fiquei até meio chateado, sabe? Ele começou a ir por uma linha na ministração. Aí eu falei assim, rapaz, ele já está falando aquilo que eu vou falar hoje à noite. Mas sabe, louvado seja o nome do Senhor, porque significa que nós estamos na mesma disposição mental, amém? Nós estamos falando, pensando da mesma forma. Sabe, no domingo passado, o pastor Janduí, ele falou algo a respeito de nós termos uma mente de Cristo, amém? O pastor Janduí, ele ministrou a respeito de nós não sermos crentes carnais, mas nós sermos crentes espirituais, amém? E porque nós somos nascidos de novo, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, quando escrevendo aos Coríntios, ele diz da seguinte forma, não vos pude falar como a espirituais, senão a carnais, mas diga, eu sou um crente espiritual, amém? E nós vamos retomar aquilo que pastor Janduí falou no domingo passado, aquilo que pastor Felipe Bolsinha falou nessa manhã. Eu quero que você curve a sua cabeça, nós já tivemos um momento de louvor, de adoração, mas eu quero que você ore nesse momento. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo para destruir fortalezas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contra aquilo que será ministrado, caia por terra nessa noite. Pai, nós te pedimos, Senhor, por espírito de revelação e sabedoria vindo sobre meus irmãos. Sim, Pai querido, no nome de Jesus, como a tua palavra diz lá em Marcos 4:24, que na medida que nós recebemos a palavra, ela vai voltar para nós numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque, Pai, é uma boa semente e temos aqui um bom terreno, no nome de Jesus, e você diz... Aleluia. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 3. Amém? Nós vamos ministrar nessa noite, debaixo de uma unção de ensino. Amém? E eu quero compartilhar com você a respeito de um tema que pulou o meu coração. Sabe, a Bíblia vai dizer que eu e você já temos a mente de Cristo. Mas o fato de nós termos a mente de Cristo não significa dizer que eu e você estamos interagindo com ela. E isso para nós é algo perigoso. Nós não fomos formados quando nós nascemos de novo para nós andarmos pelos nossos sentidos. Nós não fomos chamados para nós andarmos pelas nossas emoções. Amém? A Bíblia vai dizer que a partir do momento que eu e você nascemos de novo, lá em Romanos capítulo 8, vai dizer que eu e você agora somos guiados pelo Espírito. Nós somos direcionados pelo Espírito. Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria Alcançando a Mente de Cristo. E o apóstolo Paulo vai trazer para mim e para você algo tremendo, que vai nos trazer um alerta, mas também vai nos trazer uma direção daquilo que eu e você devemos caminhar. Amém? Lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Sabe, existe o que Tito vai dizer sobre a bendita esperança. Amém? Esse texto ele é extremamente profundo, porque Paulo, eu quero que você tenha um pouco do entendimento do que está acontecendo. Paulo ele está preso.
E Paulo, ele ouve dizer que uma falsa doutrina está entrando no meio daquela igreja, onde Epáfras, ele fundamentou aquela igreja, estabeleceu aquela igreja, mas Paulo, ele ouve dizer, ei, existe uma doutrina entrando nesse lugar que eu preciso combater. Sabe, me agrada ver que pelo menos Paulo, Pedro, João e Judas, todas as vezes que eles estão escrevendo, eles estão combatendo uma falsa doutrina. Eles estão se levantando dizendo, ei, está entrando no meio de vocês homens perversos que estão trazendo uma doutrina para tirar aquilo que é a sã doutrina. Eu gosto quando um dos nossos professores do Rema, agora está nos Estados Unidos, o Marcelo Saraiva, ele diz, o problema não é você ter uma pessoa que está 50% na doutrina e 50% fora. Porque os 50% que está fora da doutrina, você pega rápido. O problema é quando você tem uma pessoa que está 90% na doutrina e 10% fora. E o que Paulo está, nesse momento, combatendo, porque ele está vendo que uma filosofia está entrando no meio da igreja de Colossos. Está entrando agora algo que vai contrário àquilo que a sã doutrina diz. Então Paulo agora está falando, olha, preste atenção em algo, é necessário que se você nasceu de novo, se você ressuscitou, se você é uma nova criatura, que você agora passe a viver tal como agora você é. Na Bíblia Amplificada vai dizer assim, se você foi ressuscitado com Cristo, buscando uma nova vida que compartilhe da sua ressurreição, aspire e busca os tesouros ricos eternos que estão acima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Redirecione a sua mente e mantenha-a voltada para o que está acima e não para as coisas que estão na terra. Pois em relação a este mundo, você morreu, e a sua nova vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você também aparecerá com Ele em sua glória esplendorosa. Paulo ele está dizendo aqui nessa outra versão, que sabe, o meu fim e o seu fim é que na segunda vinda de Cristo, eu e você voltaremos com Ele numa glória esplendorosa. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, olha, ministre essa palavra, ministre isso para o povo e consolai. Sabe, eu não sei quanto a você, eu estava dando aula essa semana aqui no Rema, e eu estava falando sobre juízo eterno, e eu estava falando sobre ressurreição dos mortos. E sabe, se existe algo que traz uma esperança no nosso coração, é saber que Ele vai voltar. Sabe, Ele vai nos arrebatar nos ares, é verdade. E aí vai vir toda a tribulação, o tribunal de Cristo vai acontecer, nós receberemos o nosso galardão. Mas na sequência, nós voltaremos na segunda vinda com Cristo para julgar a terra. Nós viremos para reinar o reino milenar, virá então o grande trono branco, onde eu e você iremos julgar essa terra. Sabe, quando Paulo diz a respeito que essa nossa leve e momentânea tribulação, sabe, eu não sei o que está acontecendo com você, talvez esteja torando para você, esteja um negócio dando na canela, mas Paulo está dizendo, é uma leve e momentânea tribulação, que não se compara com aquilo que virá. Então, quando Paulo está dizendo, olha, mas saiba que nós seremos manifestados com Ele em glória. Ele está falando, olha, nós voltaremos num corpo glorificado. E não somente voltaremos num corpo glorificado, mas também nós reinaremos com Ele. Não é à toa que eu e você já recebemos de uma antecipação da parte de Deus, porque eu e você somos reino, sacerdócio, propriedade exclusiva de Deus. Ei, você não é qualquer um. E quando eu e você entendemos que nós somos reino e sacerdócio, como disse o pastor Felipe hoje de manhã, nós já começamos a reinar em vida, citando o apóstolo Paulo. Sabe, eu e você começamos a reinar nessa vida, mas Paulo aqui, ele está se levantando dizendo, ei, está entrando uma filosofia aí no meio que eu preciso combater. Eu preciso combater isso. E porque eu preciso combater, eu preciso que eu volte a alguns princípios. E o primeiro princípio que eu tenho que voltar aqui é dizer, ei, se você ressuscitou, se você é uma nova criatura, se você já agora foi regenerado, ei, você não pode mais pensar nas coisas desse mundo. Você tem que se desconectar das coisas desse mundo. Eu não estou falando que você tem que ser um alienado, amém?
Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós temos um entendimento que nós já nascemos de novo, e eu vou ler um texto aqui para você, eu e você somos apenas estrangeiros e peregrinos nessa terra. E a nossa mentalidade, ela tem que ser a mentalidade de Cristo. Lá em João, capítulo 3, no verso 3 a 7, que foi a ministração que eu estava já falando assim, rapaz, o Felipe Bolsinho, hoje ele roubou minha ministração, quando ele começou a falar de Nicodemos. João vai narrar que Jesus respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No original, a palavra nascer de novo é anotem, que significa alguém que nasce do alto. Ou seja, quando eu e você nascemos de novo, nós nascemos do alto. Então, se eu e você nascemos do alto, eu não sei quanto a você, mas eu sinto saudade da minha origem. Você está entendendo o que eu estou falando? A minha família é de Ribeirão Preto, numa cidade mais próxima de Serra Azul. E todas as vezes, o meu pai ele é muito saudosista. E meu pai, muitas vezes, ele fala a respeito de Serra Azul. Só que ele está falando de algo que é natural. Só que eu e você nascemos de novo, nós somos um ser espiritual, como diz o irmão Reagan. Eu e você somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Você nasceu de novo, teu espírito foi recriado. A sua mente está sendo regenerada, mas você vai receber um corpo glorificado quando Cristo nos ares vier nos buscar. Então eu e você, nós anelamos por voltar a estar diante dele de novo. Como diz a Bíblia, eu e você estávamos nele antes da fundação do mundo. Sabe, eu e você não pertencemos a essa terra. Então Paulo está dizendo aos Colossenses, ei, preste atenção numa coisa, você não habita nessa terra, você é um mero peregrino. Então nós precisamos começar a ter esse nível de entendimento, por isso você não tem que pensar nas coisas desse mundo. Você tem que pensar nas coisas que são do alto, você tem que estar os teus olhos fitos no alto. Você está me entendendo? E Jesus ele continua dizendo, né, porque Nicodemos ele não entendeu isso, ele fala assim, mas como que pode um homem velho nascer? Poderá ele entrar no ventre da sua mãe? E Jesus disse, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, é necessário que vos é nascer do alto. Então o novo nascimento significa eu nascer do alto. E se eu nasci do alto, a minha origem está no céu, a minha origem está nele. E porque a minha origem está nele, é para lá que eu tenho que refletir e colocar o meu foco. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele vai dizer assim, ei, é necessário que eu e você venhamos a ter uma mudança de mente. Ele está dizendo na Bíblia Amplificada, diz assim, ei, você não pode acomodar a sua mente de forma que você esteja amalgamado, estruturado, pensado, segundo os padrões desse mundo, segundo o sistema do mundo. Ele está falando, ei, porque você não está nesse mundo, você não é regrado por esse governo. O apóstolo Paulo, ele vai mais além, ele vai falar algo que é muito mais duro. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim lá em Romanos, capítulo 8, no verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo ele está dizendo, ei, outrora eu e você éramos governados e regidos por uma lei, e a lei era de pecado e de morte. E a lei do pecado e de morte vai dizer a respeito de miséria, vai dizer a respeito de tudo aquilo que diz respeito às obras da carne. E se diz respeito às obras da carne, sabe de uma coisa? Não tem nada que esteja atrelado ao próprio Deus. Tanto que lá em Gálatas, no capítulo 5, diz assim, olha, quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Eu não estou falando sobre isso hoje, mas o que eu quero dizer para você é, outrora nós estávamos debaixo do império das trevas. Havia um Senhor sobre a minha vida, havia um Senhor sobre a sua vida. Eu não sei se você é igual a minha mãe. A minha mãe, quando eu falo sobre o nome diabo, ela fala assim, fecha a boca, isso aí atrai coisa ruim. Amém? Mas deixa eu falar uma coisa, era uma realidade.
Colossenses capítulo 1, quando ele vai dizer que outrora nós estávamos debaixo do império das trevas, havia um senhorio, e o governo que estava sobre a minha vida e a sua vida era a lei do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, eu e você que nascemos de novo, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. E agora a lei que está sobre a minha vida e a sua vida é a lei do Espírito e da vida. João capítulo 6, no verso 63, diz assim: a palavra que vos tenho dito é Espírito e é vida. Eu estava falando com a irmã ali no nosso café, e sabe de uma coisa? Quando diz lá em João capítulo 15, ele diz o seguinte: ei, se você estiver em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres. Mas sabe por que isso acontece? Porque Espírito e vida estão atrelados na palavra, e essa palavra está dentro de você. Porque agora você é regrado pela palavra do Espírito de vida. Então Paulo está falando: ei, povo colossense, presta atenção numa coisa. Está entrando uma doutrina errada aí no meio de vocês. Está dizendo a respeito de questão de anjos. Está falando sobre filosofia. Está falando de todas essas coisas. Ei, isso é coisa mundana. Você tem que entender, você tem uma origem. A tua origem é no alto. Então você tem que mudar o teu foco. O teu foco é Cristo, a esperança da glória. Mas nós estamos falando sobre a mente de Cristo. Quando Paulo fala: rapaz, eu não pude falar com vocês espirituais. E sabe, a Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios, que a igreja de Corinto, ela era uma igreja enriquecida em todos os dons. Eu poderia brincar com você que a igreja de Corinto era uma igreja que você tropeçava nos dons. Se tinha uma coisa que lá não faltava, era dom. Mas o próprio Paulo diz assim: por mais que vocês tenham tudo isso, vocês não são espirituais. Eu amo a seguinte expressão: você quer medir se alguém é espiritual, não é se ela ora em outras línguas, mas se ela manifesta o fruto do Espírito. E manifestar o fruto do Espírito vai dizer para mim e para você se nós somos ou não espirituais. Amém? Tem uma expressão maravilhosa do nosso pastor, que ele diz: certa vez eu tomei uma decisão no meu coração de não pensar mal sobre as pessoas, de não falar mal das pessoas, mas eu conjecturar no meu coração para que eu sempre siga aquilo que Paulo diz, que os meus pensamentos têm que ser pensamentos bons. Então Paulo está dizendo exatamente isso para a igreja de Corinto, para a igreja de Colossos. Ele está dizendo: vocês têm que olhar para cima. Agora, parafraseando o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3,5, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua multidão nos regenerou em uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Veja, aqui de novo ele está falando a respeito que eu e vocês somos guardados em Cristo. Paulo ele vai dizer aos colossenses que eu e você estamos ocultos em Cristo, em Deus. Talvez você não tenha a dimensão do que isso significa, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: sabe quando o Salmos 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? O que Pedro está dizendo, o que Paulo está dizendo é que a partir do momento que eu e você nascemos de novo, agora nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Ele está falando: olha, porque você nasceu de novo, agora eu e você estamos debaixo de uma proteção, e é Cristo. E porque nós estamos ocultos nele, agora nada pode nos tocar. Você está entendendo? 2 Crônicas 20:20 vai dizer: confiei no Senhor seu Deus e estareis seguros. É um versículo que talvez, se a gente tivesse que qualificar, dizer assim, qual é o versículo que marca pastor Janduí? 2 Crônicas 20:20. Confiei no Senhor seu Deus e estareis seguro. Confiei nos seus profetas e prosperareis. Então, quando Paulo está dizendo: se você nasceu de novo, e você que já fez o rema, você já aprendeu na aula de realidades da nova criação, que salvação no original significa sozo, que é salvação para a vida eterna, cura, libertação, significa preservação, segurança. Ei, porque você agora é nova criatura, você está oculto em Deus.
E Pedro vai dizer da seguinte forma, eu acho tremendo isso, pois sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que está preparada a revelar-se no último dia. Ei, quando eu e você aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, você foi encapsulado de tal forma que Ele está guardando e zelando por você até aquele dia. Eu acho que você não se animou, você não entendeu o que eu falei. Sabe, Ele te colocou debaixo das asas dEle. E Ele está cuidando de mim e de você até aquele dia. Então Paulo está combatendo uma heresia que está se levantando contra essa palavra, contra essa doutrina. Porque ali agora começam filósofos a dizer coisas a respeito de contrário à própria sã doutrina. Mas Paulo se levanta dizendo, ei, não é dessa forma. Veja, a palavra oculto no original significa cripto, ou seja, é aquele que está encoberto. Se você for lá comigo, em Colossenses, no capítulo 2, no verso 1 a 3, a Bíblia vai dizer assim, Paulo dizendo, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelo Laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente, preste atenção, o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo está dizendo algo aqui, Paulo está dizendo para mim e para você, que a partir do momento que nós nascemos de novo, sabe, as riquezas, os tesouros escondidos que estavam em Cristo, agora estão abertos para mim e para você. Porque eu e você agora temos a mente de Cristo. E porque nós temos a mente de Cristo, nós temos como acessar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Acessar a sabedoria e o conhecimento de Deus nos dá ferramentas para saber como Cristo, como Deus pensa a meu respeito e a teu respeito. A palavra mistérios no original diz respeito a segredos divinos que são revelados. A Bíblia vai dizer, e nós já vamos tocar sobre isso, sabe, eu estava dando aula no Rema, e quando eu estava falando sobre batismo no Espírito Santo, sabe, se você souber a dimensão que é orar em outras línguas, na Bíblia TPT, ou melhor, na Bíblia TPT vai dizer que quando eu e você oramos, fomos cheios pelo Espírito Santo, a versão original vai dizer que eu e você fomos equipados pelo Espírito Santo. É como se eu e você tivéssemos nos tornado um Rambo espiritual. Eu e você, nós recebemos os equipamentos necessários para nós andarmos numa novidade de vida de tal forma que nós não vamos andar em erro, nós não vamos andar em prejuízos. Por quê? Porque nós vamos acessar os mistérios de Deus. Nós iremos acessar aquilo que ao mundo não foi dado. Sabe, Jesus ele vai dizer da seguinte forma, o Espírito Santo ele só pode ser dado, ele só pode ser derramado àqueles que nasceram de novo. Jesus ele vai dizer, o Espírito Santo virá, mas não para o mundo, porque o mundo não pode receber. Mas eu e você podemos receber, e nós já recebemos. Nós nascemos de novo, e agora nós estamos habilitados a receber a porção do Espírito Santo. E porque nós recebemos a porção do Espírito Santo, na Bíblia TPT vai dizer, ei, porque você recebeu a porção, agora você está equipado. E porque você está equipado, agora você vai caminhar de uma forma diferente. E agora você vai entender o que é ser guiado pelo Espírito. Agora você vai entender a respeito das manifestações do Espírito. Não é à toa que Paulo ele vai dizer o que lá em 1 Coríntios capítulo 12? Paulo ele diz da seguinte forma, ei, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das coisas do Espírito. Eu quero que vocês tenham pleno conhecimento, pleno entendimento a respeito daquilo que foi equipado em você, colocado em você, quando você nasceu de novo e você foi cheio. Quando você foi cheio do Espírito Santo, agora você é uma nova criatura. E porque você é uma nova criatura equipada com o Espírito Santo, você vai fazer obras iguais e maiores que Jesus fazia.
E porque eu e você somos cheios e equipados e fazemos obras iguais e maiores, eu e você não podemos ser parados. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o justo ele é inabalável. Quem é justo aqui? Você é inabalável. Nada, ninguém pode te parar. Agora, na igreja de Colossos, havia agora alguém que estava querendo frear aquela igreja. Por isso que Paulo está falando, olha, você tem que pensar para as coisas do alto. Você tem que ver a tua origem, de onde você veio. O teu pensamento tem que ser o pensamento que está lá no alto. Então, a palavra mistérios, ela vai dar o entendimento de segredos divinos sendo revelados. Agora a palavra tesouro significa tesauros, que significa lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas. Preste atenção nisso, no que Paulo vai dizer sobre a oração em outras línguas, lá em 1 Coríntios capítulo 14. Ele vai dizer assim, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que a ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quando eu e você estamos orando em outras línguas, nós estamos acessando os segredos divinos, das preciosidades que estão em Deus. Por isso que Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, vocês estão ocultos nele, e onde há riquezas profundas. Sabe, eu não sei se você se lembra disso, em outubro de 2019, o nosso pastor teve um direcionamento. E qual foi o direcionamento? Orar pelo menos uma vez por dia em outras línguas. E nós, como igreja, nós pegamos isso. E nós começamos todos os dias, 1 hora por dia, orando em outras línguas. Quando chega em janeiro, fevereiro de 2020, o que acontece? Pandemia. A nossa igreja não teve um óbito. Porque a Bíblia vai dizer que quando eu e você oramos em outras línguas, nós somos edificados. E a palavra edificar no original significa ser fortalecidos no Espírito. A Bíblia vai dizer que o espírito abatido, quem poderá suportar? Então eu e você com o espírito fortalecido, o irmão Reagan, ele vai falar no seu livro sobre línguas, ele vai dizer que quando eu e você oramos em outras línguas, nós estamos energizando, colocando energia de tal forma no nosso espírito, que nada vai poder nos parar. Agora, o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 14 é o seguinte, quando eu e você oramos em outras línguas, nós somente não somos edificados, mas eu e você também mergulhamos naquilo que somente o Espírito Santo é capaz de fazer, que é perscrutar a mente de Deus. Por isso, quando Paulo ele vai dizer, eu e você temos a mente de Cristo, mas nós precisamos acessar essa mente. Nós não podemos andar pelos nossos sentidos e as nossas emoções. Nós precisamos andar de acordo com os comandos do Espírito. O que Deus ele está falando a respeito de mim e de você. Salmos capítulo 5, no verso 3, a palavra do Senhor vai dizer, eu acordo pela manhã, eu faço o meu devocional, presto meus sacrifícios de louvores, aquieto o meu coração e o Senhor falará ao meu espírito. Salmos capítulo 32, no verso 8, a Bíblia vai dizer que Ele, Deus, Ele vela por tudo aquilo que Ele falou ao nosso espírito. Jeremias, o que você está vendo? Estou vendo uma vara de marmelo. Muito bem, porque eu zelo pela minha palavra. Sabe, os comandos, as direções, aquilo que Deus ele falou para mim e para você. Sabe, é algo que eu e você vamos experimentar de tal forma que a mente de Cristo sendo manifestada na minha vida e na sua vida. Então, se eu quero me tornar um crente espiritual, não é o fato de eu manifestar os dons do Espírito, não é porque eu impus as mãos sobre alguém e aquela pessoa foi curada, não é porque eu fluir no dom de revelação, não é porque eu estou fluindo nos dons vocais, não, mas é porque eu manifesto o fruto do Espírito.
E porque eu manifesto o fruto do Espírito, eu também sei ativar, eu também sei alcançar aquilo que está na mente de Deus ao meu respeito. Porque quando eu oro em outras línguas, agora eu estou acessando os mistérios de Deus. Eu estou acessando aquilo que Deus ele guardou apenas para mim e para você. Bom, talvez você não esteja acreditando no que eu esteja falando. Então eu quero que você vá lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2. Preste atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer. Sabe, amados, eu me recordo, quando o pastor Janduí, acho que ele ficou quase 2 meses, ministrando sobre a diferença de filhos tecno e filhos ruios. Os filhos imaturos e os filhos maduros. A Bíblia vai nos dizer que chegou um tempo em que não era mais possível nós vivermos somente bebendo leite. Eu não estou falando daquilo que Pedro está falando sobre nós bebermos o leite espiritual. Porque beber o leite espiritual tem outra conotação, amém? Mas ele está falando, Paulo, e na carta de Hebreus, dizendo o seguinte: já era para vocês serem experimentados nas faculdades espirituais. Já era tempo de vocês estarem fluindo de tal forma que não seria necessário que ninguém vos ensinasse de novo os mesmos princípios elementares. Porque agora eu já sou tão maduro, que agora eu já sei como andar, como caminhar, não sou mais um neófito. Amém? A maturidade espiritual, ela não significa tempo de igreja. A maturidade espiritual, ela vai demonstrar o quanto eu e você manifestamos o fruto do Espírito e a mente de Cristo. O quanto você responde e corresponde àquilo que Deus está mandando você fazer, a palavra está mandando você fazer. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século. Ele está falando, não que o mundo está pregando, mas o que eu estou manifestando aqui é algo que é poderoso, é muito maior, é aquilo que está no alto. E aí ele continua dizendo: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa... Para quem? Para nós. Ele guardou os mistérios para que eu e você tivéssemos acesso. Para que eu e você pudéssemos acessar a mente de Cristo. Na antiga aliança era diferente. O Espírito Santo estava sobre e de algumas pessoas, mas agora o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e agora o Espírito Santo habita dentro e habita sobre, de tal forma que eu e você somos cheios por fora e cheios por dentro. Em Atos capítulo 2, no verso 2, vai dizer a respeito de um tipo de enchimento, que é um enchimento externo, e Atos capítulo 2, no verso 4, vai falar de outro tipo de enchimento. Ele está falando, olha, você é cheio por dentro e por fora, você é transbordante em Cristo, no Espírito Santo. Eu não vou fazer isso porque eu não quero encontrar a Cristo antes do tempo, amém, amados? Mas se eu pudesse fazer isso e a irmã Eliane não estivesse assistindo a gente, e nem a Gisele estivesse aqui na minha frente para caguetar, o que eu faria? Para você entender, o que Cristo ele fez conosco através do Espírito Santo? Se eu continuasse derramando, nós fomos cheios por dentro. Só que através do enchimento do Espírito Santo, nós somos cheios também por fora. No original a palavra seria pleto e plero. Pleto interno, plero por fora. Eu e você cheios por dentro e por fora. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 7, que do nosso interior fluirão rios. Fluirão rios. Ou seja, ele está falando a respeito do batismo do Espírito Santo, do fluir das águas do Espírito. Agora, quando eu e você estamos orando em outras línguas, nós vamos acessar isso que só foi guardado, e como está escrito aqui, pré-ordenado desde a eternidade para a nossa glória. Eu e você acessamos isso hoje através da oração em outras línguas. Paulo vai continuar, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu,
Você se lembra quando o mágico vira para Pedro e fala: ei Pedro, quanto que custa aí para eu ter esse poderzinho aí na mão? Ele fala assim: olha, você conjectura as coisas de Satanás, rapaz, vai embora daqui. Porque aquilo que é dom gratuito de Deus, você não consegue comprar. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ei, aquilo que é gratuito, que foi reservado para mim e para você, a igreja, para que eu e você consigamos atingir, alcançar a mente de Cristo e manifestá-la. Paulo continua dizendo: porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Agora preste atenção numa coisa: nenhum homem viu isso, amém? Só que a partir do momento que eu e você começamos a orar em outras línguas, nós passamos a ativar e a alcançar os mistérios de Deus. Felipe Bolsinha falou hoje de manhã aqui que Deus deu uma orientação para ele. E ele colocou um negócio sob suspense, porque ele falou que ele ia falar o que Eliane falou, mas não falou. Não sei se você percebeu hoje de manhã. E eu fiquei curioso. Porque ele falou, porque a Eliane falou e eu vou compartilhar. E eu falei, rapaz, agora vai. Só que aí ele começou a dar o outro testemunho. Quase que eu virei para ele e falei, irmão, vem cá, volta e conta. Amém? Se você assistiu a pregação hoje de manhã, ficou curioso, também chama o irmão no canto. Mas ele virou e falou o seguinte: o que ele falou? Que o natural seria ele ir para a esquerda. Mas ele tem uma nota no Espírito falando, você tem que ir por esse lado, você tem que empreender dessa forma. Ele está acessando os mistérios de Deus. E sabe por que ele acessa os mistérios de Deus? Porque quando ele acessa os mistérios de Deus, Deus faz com que ele avance. E no avanço dele, o reino de Deus avança. Quando eu e você avançamos, o reino de Deus avança. Por isso que ele reservou para a igreja o mistério. E ele continua dizendo: mas Deus nola revelou pelo Espírito. Como que ele revelou? Como? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então Paulo está falando, ei, olha para o alto, busca as coisas do alto. Sabe, você tem que acessar as coisas do alto, porque acessando as coisas do alto, ei, coisas que estão escondidas em Cristo, você vai acessar de tal forma que você vai experimentar daquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas eu preciso mudar a minha mente. O meu foco agora não é mais as coisas do mundo, agora o meu foco é as coisas que dizem respeito à minha origem, à sua origem. Eu não posso mais ficar olhando para as coisas desse mundo. Sabe, aquilo que chega nas tuas mãos. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio que eu e você recebemos o dom de adquirir riquezas. Sabe por que eu e você recebemos o dom de adquirir riqueza? Para que o reino de Deus se expanda, para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam curadas, salvas, redimidas, para que as pessoas possam reconhecer e conhecer Cristo como a esperança da glória, serem retiradas do tremendal de lama e colocadas sobre a rocha. Agora eu preciso acessar isso. E a Bíblia continua dizendo, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Por quê? Porque você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você não recebe o Espírito do mundo, você recebe o Espírito Santo dentro de você, uma realidade da nova criação dentro de você habitando, o Espírito Santo movimentando as águas do Espírito, te passando orientações e direções. A Bíblia vai dizer, farei algo sem antes revelar aos meus servos, os profetas? Nós temos que ativar, alcançar essas coisas, para que nós possamos andar e fluir. Ei, pastor Janduí, eu estava orando, Deus me deu uma direção assim. Pastor Janduí, estava orando, meditando na palavra, e a palavra que Deus me deu foi essa. Aleluia. O Espírito do mundo em si, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi gratuitamente dado. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Ei, Jesus ele disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse, para que ele nos guiasse e nos direcionasse em toda a verdade.
Então é o Espírito Santo quem vai nos guiar em toda a verdade. É o Espírito Santo que vai fazer com que eu e você venhamos a descer no mais profundo de Deus e trazer os mistérios escondidos que estão em Cristo. Sabe, você não pode mais orar da mesma forma como você ora em outras línguas. Você não pode, se você não tem a prática de orar em outras línguas, você tem que se desafiar a colocar isso em prática. Para que você consiga ser, de fato e de verdade, um crente espiritual, acessando as coisas de Deus, trazendo à existência aquilo que Deus está falando no teu coração. Quando nós temos esse nível de discernimento, amados, nós vamos entender de fato e de verdade aquilo que Cristo ele estava falando a nosso respeito. Por isso que Paulo ele está combatendo uma falsa doutrina. Paulo agora está falando, ei, tem homens aí falando filosofias vãs, tem homens aí falando coisas que são contrárias. Ei, deixa eu te falar uma coisa, se existe algo que vai contrário a essa doutrina, é para te frear. Se eu falo para você, como o nosso pastor Samico já cansou de dizer aqui, se eu não prego sobre cura, se eu não prego sobre batismo no Espírito Santo, você não vai experimentar da plenitude de Deus. Eu estava dando aula essa semana aqui no Rema, e um aluno virou para mim e falou assim, professor, eu quero te agradecer, porque agora eu entendi o que de fato e de verdade é o orar em outras línguas e a importância que tem a oração em outras línguas na minha vida. Certa vez, a empresa que eu trabalho, ela era em Guarulhos. Preste atenção, você é uma resposta de oração na vida de pessoas. E eu saio de São Paulo, estou indo até Guarulhos, e eu estou orando em outras línguas naquela Dutra. De repente o Senhor ele coloca um nome e um valor no meu espírito. Naquela época não existia Pix. Eu ligo para aquele irmão e falo, irmão, me passa os teus dados bancários. E naquele mesmo dia eu fiz a transferência. Quando chega a noite, ele me liga chorando, ele e a esposa. E ele fala para mim assim, irmão, eu vou te dar um testemunho. Ontem à noite eu estou desempregado, ontem à noite eu e minha esposa dobramos o joelho do lado da cama. E eu falei para minha esposa, vamos orar, porque se não entrar uma provisão amanhã nesse valor, nós não conseguimos pôr comida dentro de casa, nós não conseguimos pagar o aluguel, nós não conseguimos honrar as coisas. Sabe, para mim aquilo foi algo tão maravilhoso da parte de Deus, de eu poder ter sido o meio pelo qual Deus já alcançou aquela família. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tive que acessar a mente de Deus, daquilo que Deus estava falando a respeito daquele casal. Talvez você precise começar a ativar essas coisas do Espírito e mergulhar mais no mistério de Deus, daquilo que Deus está falando a respeito da sua vida, a respeito do seu lar, a respeito daquilo que você está trabalhando, no seu ambiente de trabalho, na sua profissão. Ei, Deus está ali somente esperando para que você ative e acione isso. E você está buscando estratégias do homem. Ei, Paulo está falando, a sabedoria não é do mundo, a sabedoria ela está em Deus. Isso é ter uma mente de Cristo. Isso é ser um crente espiritual. Isso significa dizer, ei, espera um pouquinho, isso que você está falando, irmão, isso aqui não procede de Deus, não. Sabe aquilo que parece tão maravilhoso vindo para você? Tudo parece lindo, maravilhoso, e o Espírito Santo fala, não, é um freio dentro de você. Você acabou de acionar os mistérios de Deus. E Paulo continua dizendo, disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. A palavra conferir no original significa, olha, aquilo que é espiritual tem que dar um match naquilo que é espiritual. Então eu preciso entender como andar no Espírito. A Bíblia vai dizer que como Cristo andou, assim eu tenho que andar. E a Bíblia diz que Jesus ele não fazia nada sem ver o Pai fazer. E ele não falava nada sem ouvir o Pai falar.
Amém? Agora, lá em Isaías capítulo 55, a Bíblia vai nos dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então eu preciso buscar os pensamentos de Deus. E como que eu busco os pensamentos de Deus? Diga, orando em outras línguas. Porque se eu não chego na altura, na altitude dos pensamentos de Deus, eu vou continuar tendo uma visão tacanha daquilo que Deus tem a meu respeito. Talvez você esteja pensando apenas e tão somente no momento de hoje, mas Deus está mostrando para você algo que está lá no amanhã. Abraão, pega teu sobrinho Ló aí, mostra as Campinas. Ló, ele olhou o hoje. Mal sabia ele que ali viria uma grande derrota. Mas Abraão, ele escolhe o melhor da terra. E ele se torna um homem tremendamente próspero. Você está entendendo? Agora, se eu e você não temos a direção correta do Espírito, nós não acessamos aquilo que diz respeito ao próprio Deus, nós podemos tomar decisões erradas. A Bíblia vai dizer, lá em Jeremias: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que? A palavra paz é shalom. Shalom significa ter tudo e não ter falta de coisa alguma. O pensamento que eu tenho a teu respeito: ei, você precisa vir aqui para cima. Ei, Deus falou para João: ei, João, vem aqui para cima. Vem aqui para cima. Foi o que o Felipe Bolsinha falou hoje de manhã. Deus, ele quer pegar você que está aqui embaixo e trazer você aqui para cima. Ei, vem aqui para cima, porque os pensamentos que eu tenho a teu respeito são pensamentos de prosperidade. São pensamentos onde você tem tudo e não tem falta de coisa alguma. O pensamento que eu tenho a teu respeito é um pensamento que eu supro todas as suas necessidades. O pensamento que eu tenho a teu respeito é um pensamento de expansão, de avanço, de aceleração. Ei, vem aqui para cima, olha para cima, elevo meus olhos ao monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, aleluia. Eu não tenho que olhar para fora, eu não tenho que olhar para o lado, eu tenho que olhar para o alto, para o autor e consumador da minha fé, aleluia. Então eu preciso erguer os meus olhos aos montes, eu não posso mais ficar parado, olhando, o que vai acontecer no lagar, malhando trigo. Ei, está na hora de você começar a pegar junto em oração em outras línguas e começar: Deus, eu não vou sair desse local aqui enquanto não tiver uma nota precisa, correta no meu espírito, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Suba para esse lugar, suba para esse lugar, eleve teus pensamentos para esse lugar. Sabe, amados, talvez nós estejamos andando por muito tempo segundo a força do nosso braço. O apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 27, eu vou parafrasear: Deus se mostra para Paulo dizendo: é necessário que você vá até Roma, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Isaías 46, verso 10. Porque os planos e os propósitos de Deus são eternos, não podem ser frustrados. Paulo, você vai chegar até Roma. Só que Paulo tem uma visão naquela noite, sendo guiado pelo Espírito. Ele vira, então, para o piloto do barco, e vira e fala assim: rapaz, não vamos nessa viagem, que isso aqui vai dar ruim. E a Bíblia diz, confiando o piloto muito mais no capitão, eu não sei qual que é a patente lá, amém, amados, mas você está entendendo o que eu estou falando. E eles foram. E deu literalmente com os burros na água. E Paulo fez mais ou menos igual minha mãe fazia comigo, minha esposa faz comigo: eu te disse que não era para você fazer. E não houve um naufrágio. Paulo estava acessando as coisas do Espírito. Nós precisamos acessar as coisas do reino do Espírito. Você precisa acessar de onde você veio. Ei, Nicodemos, você não entendeu nada, Nicodemos. É necessário que você nasça de novo, porque agora é do alto.
Ei, vem para cima. Está na hora de você subir o seu patamar. Está na hora de você, de fato e de verdade, andar como um crente espiritual. De você começar a buscar os segredos, os tesouros, os mistérios de Deus revelados para esse tempo, para mim e para você, a igreja. Aleluia. Louvor pode subir. Sabe, quando o profeta está dizendo que os meus pensamentos são mais elevados, os meus pensamentos não são os seus, Paulo está dizendo, é possível você acessar os pensamentos de Deus. Por quê? Porque Paulo está falando que eu e você temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, o próprio Deus, Ele nos deu uma ferramenta, um equipamento chamado Espírito Santo, a oração e outras línguas, para nós acessarmos as profundezas de Deus. E quando nós acessamos as profundezas de Deus, coisas começam a acontecer. Sabe, eu encerro aqui, contando um testemunho. Uns 2 anos atrás, mais ou menos, acabei de dar aula no discipulado. Uma aluna me busca no discipulado e diz assim: professor, faz 12 anos que eu busco o batismo no Espírito Santo. Eu era de uma outra doutrina, eu era de uma outra denominação, onde não era ministrado a respeito disso. E eu quero entender um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. E de novo eu achei que o bolsinho hoje de manhã também fosse pegar até esse meu exemplo. O irmão Reagan, ele cita no seu livro que muitas vezes nós não recebemos o batismo no Espírito Santo porque nós não estamos conectando o dial na frequência do Espírito. A Bíblia vai dizer que o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas porque eu e você nascemos de novo, nós estamos capacitados a receber o Espírito Santo. E eu comecei então a ministrar na vida dessa aluna. E quando eu começo a ministrar sobre a doutrina correta, falando que o Espírito Santo, orar em outras línguas, é disponível para todos, porque Deus não tem filho preferido. E eu faço até uma correção, porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, muitas vezes, por um entendimento distorcido daquilo que está escrito na parte final, porque Paulo passa a perguntar, são todos apóstolos? São todos profetas? Todos oram em outras línguas? E aí as pessoas que não estudam, não fazem exegese, hermenêutica correta desse texto, falam assim, tá vendo? Então não é todo mundo que ora. Ei, mas Paulo não está falando de manifestação dos dons. Paulo está falando naquele momento a respeito de ofício ministerial. Ele está falando, todos são apóstolos? Não. Todos são pastores? Não. Todos são profetas? Não. Ele está fazendo um link, uma conexão com Efésios capítulo 4, verso 11. Que nós temos os 5 ofícios ministeriais. E cada um tem uma função no corpo de Cristo, que é para trazer a maturidade, no corpo de Cristo. Entra uma madureza aqui, que era no espanhol, só o sangue do Cordeiro, está amarrado. Mas eu quero que você entenda algo. Por uma doutrina errada, por 12 anos, essa pessoa, ela foi privada de viver essa realidade, de acessar a mente de Cristo. E sabe, eu costumo dizer que naquele dia, naquela manhã, 2 milagres aconteceram. E essa pessoa, essa irmã, ela vira para mim e fala, irmão, amém, eu entendi, porque fé chegou. Porque fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fé chegou. Diga, fé chegou. Sabe, é possível que você agora, sentado aí, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, você já comece a ter a ativação do Espírito Santo, orar em outras línguas. E essa irmã vira para mim e fala assim, mas eu não quero que você imponha as mãos sobre mim, apesar de ser bíblico, como está escrito lá em Hebreus capítulo 6. E eu não quero que você fique repetindo comigo, bala, 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 bala. Eu falei, bom, sobre o bala, 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 já não ia fazer. Imposição de mãos é bíblico. Mas a Bíblia também diz que é possível que você seja agora batizada no Espírito Santo. Então nós vamos orar.
E nós começamos a orar naquela manhã, porque ela sintonizou o dial correto na frequência do Espírito. E de repente aquela irmã começa: Rubi andare manala machene andare manala machene andare manai, Rabassuri andare manala bachene andare manara machuri andare manai. Essa irmã é aquela irmã ali, ó. Mas não para por aí. Na terça-feira ela me liga, na segunda-feira o marido dela me liga e fala: posso ir na tua casa? Eu falo: claro. Não, mas eu não quero nada de você, só quero pegar das direções de Deus. Era final de ano. E eles dois começam a orar em outras línguas. Terça-feira de manhã, toca o telefone dela: irmã, me dá o Pix. Estou mentindo? O desejo do coração dele era ter a melhor e maior ceia de Natal que ele nunca tinha tido. Estou mentindo? Caiu o Pix na conta dele. Ele teve a melhor e a maior ceia. No domingo seguinte, ela vira para mim e fala: pastor, o que está acontecendo comigo? Porque agora as águas do Espírito estão o tempo todo, e eu não paro de orar em outras línguas, e eu não paro de orar em outras línguas. Estou mentindo? Porque o Espírito Santo está disponível para todos. Se coloque em pé. Bem, talvez você queira saber qual foi o segundo milagre, né? Eu tenho medo de pegar a criança no colo. E ela estava com aquela criança no colo. E o Espírito Santo falou: pegue a criança no colo. E eu peguei aquela criança no colo, com medo de quebrar, porque se quebrasse não dava para devolver, amém? E ela se prostra no chão. E ela ora como se fosse o Pentecoste naquele dia, sem imposição de mão e sem bala. Porque o mesmo Deus que operou no dia de ontem é o mesmo Deus que opera no dia de hoje. Ele é poderoso para refazer tudo isso na sua vida. Se você orava em outras línguas e você parou de orar em outras línguas, ei, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo diz que os dons são irrevogáveis. Se você não orava em outras línguas, essa é a tua noite para você orar.